Chuveiro 127 ou 220 volts? Qual é a melhor opção para a minha instalação? Será que algum chuveiro gasta mais energia do que o outro? É o que nós iremos abordar em mais este vídeo aqui do canal. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Pegue papel e caneta para anotar muito bem tudo, fique bem atento, inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho, deixa já o like aqui no vídeo se esse conteúdo faz sentido para você e vamos lá saber qual é a melhor opção para você. Para isso, nós vamos precisar fazer algumas continhas, mas fique tranquilo que são contas bem simples e fáceis de fazer. Então, se você quiser, pegue uma calculadora aí que esteja próximo de você para te auxiliar nesses cálculos. E o que nós iremos fazer? Nós iremos dimensionar o circuito do chuveiro. Lembrando sempre que o circuito do chuveiro ele deve ser exclusivo, ele deve ser único para o chuveiro, separado das demais instalações elétricas da minha edificação. E o que isso quer dizer? Significa que o circuito do chuveiro ele tem que prever um disjuntor único para o chuveiro que sai lá do quadro de distribuição e sai com os condutores também somente para o chuveiro e não deve derivar para outras instalações como lâmpadas ou tomadas. Nós iremos dimensionar o circuito para um chuveiro 127 volts e para um chuveiro 220 volts. E o que nós iremos fazer nesse dimensionamento? Nós vamos escolher o disjuntor adequado para aquele chuveiro e também o condutor elétrico, o cabo elétrico para aquele chuveiro, em ambas as tensões elétricas, 127 e 220. E no final, nós vamos comparar os resultados para aí sim tirar conclusões de qual instalação é a melhor para você, 127 ou 220. Então vamos lá para a prática. Vamos começar pela instalação 220 volts. Para isso, nós vamos trabalhar com um chuveiro de potência média aí de 5.500 watts, tá? Só para a gente fazer o cálculo, para a gente comparar os resultados no final. Lembrando que essa potência do chuveiro de 5.500 watts, ela pode ser superior, ela pode ser de 6.000 watts, 6.500 watts, 7.500 watts, vai depender do chuveiro aí da sua instalação, certo? Mas vamos fazer com um chuveiro de 5.500 watts, certo? Vamos dimensionar o disjuntor e o cabo elétrico desse circuito. Para isso, nós precisamos pegar a potência do chuveiro, que é de 5.500 watts nesse exemplo, e dividir pela tensão da instalação, que nesse caso é 220 volts que nós estamos fazendo. Esta conta dá um resultado de 25 amperes. Potência dividido por tensão vai dar um resultado em amperes, que é a corrente elétrica do meu circuito. Uma conta bem simples de fazer. Então, 25 amperes. Qual é o disjuntor, então, que nós vamos escolher para esta instalação em 220 deste chuveiro? Existem algumas classes aí de disjuntor, né? O disjuntor ele tem que ser bipolar por conta da instalação 220. Eu não posso pegar dois disjuntores unipolares, não posso pegar dois disjuntores unipolares, a norma não permite isso, eu tenho que pegar um disjuntor bipolar para a instalação 220. Então, aqui estão algumas classes, 10 amperes, 16 amperes, 20 amperes, 25, 32, 40, 50, 63 e por aí vai. Qual é o disjuntor que eu tenho que escolher, então, para uma corrente elétrica de 25 amperes? Bom, o mínimo a ser escolhido é o próprio de 25 amperes, né? Eu não vou entrar aqui em questões mais avançadas de cálculo das instalações elétricas, porque não é o intuito deste vídeo, tá? Então, o mínimo dos mínimos que eu tenho que escolher é o de 25 amperes, tá? No cálculo que eu esteja fazendo, pode ser que dê de 32, né? Por ser exatamente 25, mas eu não vou entrar nesse mérito. Então, o disjuntor mínimo a ser escolhido é o disjuntor bipolar de 25 amperes, certo? E agora vamos dimensionar o condutor, a seção transversal do condutor, que nada mais é do que a bitola. E aqui eu tenho essa tabela com a capacidade de condução de corrente de cada condutor. O cabo de 1 milímetro, ele suporta uma corrente aí máxima de 12 amperes.
O cabo de 1,5 ele suporta aí 16,5 amperes. O cabo de 2,5 suporta 21 amperes e assim por diante. Então, se a corrente do meu circuito desse chuveiro é 25 amperes, o cabo que vai suportar, o cabo mínimo que vai suportar essa corrente é o de 4 milímetros quadrados. Então, ó, 4 milímetros suporta 28 amperes. Então, para essa minha instalação, eu tenho que ter no mínimo um disjuntor ali de 25 amperes e um condutor de 4 milímetros. Lembrando que, novamente, que esta é uma conta mais simplificada. Para eu realizar realmente o dimensionamento, eu tenho que levar em consideração outros critérios, como a distância que eu tenho do disjuntor até o chuveiro, a queda de tensão, eu tenho que fazer algumas contas a mais. Mas a princípio é isso, né? A princípio o dimensionamento do circuito é este. Então, resumindo, para a instalação em 220 volts, esse chuveiro de 5.500 watts dá um condutor de 4 milímetros e um disjuntor de 25 amperes. Agora vamos fazer a mesma coisa para uma instalação 127 volts, usando o mesmo chuveiro, o chuveiro de 5.500 watts. Então eu vou dividir novamente 5.500 watts agora por 127 e não mais por 220. E isso gera uma corrente de 43 amperes. Então eu não vou poder mais utilizar o disjuntor de 25. Qual que é o disjuntor que eu tenho que usar agora? Se é um circuito monofásico de 127 volts, eu tenho que utilizar o disjuntor unipolar, certo? E o disjuntor unipolar que eu vou usar aqui, ó, acima de 43, é o de 50. Então eu escolho o disjuntor unipolar, aqui que ele tem um polo só, de 50 amperes. E agora vamos escolher o condutor, novamente o condutor elétrico aqui, a bitola dele. Então, o cabo que suporta 43 amperes é o cabo de 10 milímetros aqui. O de 6 suporta somente 36. Aí o de 10 suporta até 50 amperes. Então, eu tenho aí uma instalação que o condutor vai ser de 10 milímetros e o disjuntor vai ser o de 50 milímetros. E aí a gente entra na parte mais importante, que é os custos, né? Custos aproximados aí da minha instalação. Aqui nesse exemplo eu vou utilizar só para a gente pegar dados aqui, não estou fazendo propaganda nenhuma, mas só para a gente ter um critério. A gente vai utilizar os cabos da SIL e o disjuntor da STEC, tá? Só para a gente falar um pouco de custo. Então, o disjuntor bipolar de 25 amperes, lá para a instalação de 220, ele está em torno aí, em média, aqui na minha região pelo menos, de R$ 35. Já o disjuntor monopolar de 50 amperes, ele está R$ 15, certo? Então, é por isso que o pessoal acaba colocando dois disjuntores na instalação 220, o pessoal acaba colocando dois disjuntores monopolares, né, lado a lado, junto na instalação, para formar entre aspas, um bipolar, porque o disjuntor monopolar é mais barato. Mas isso não é permitido pela norma, tá? Instalação 220 tem que utilizar o disjuntor bipolar. Então, aqui o disjuntor monopolar de 50 amperes é R$ 15. A corrente é maior e o preço é menor. Mas vamos ver os condutores agora. Condutor de 4 milímetros, lá para a instalação em 220, um rolo aí de 50 metros, não sei se vai utilizar tudo isso, né? Mas só para a gente ter um parâmetro. É R$ 170 em média. E o condutor de 10 milímetros, nesse mesmo rolo de 50 metros, é 480 reais. Lembrando que ambas as instalações, seja em 127 volts com um condutor de 10 milímetros ou na de 220 volts com um condutor de 4 milímetros, ambas as instalações vão com 3 cabos, sendo na instalação de 220, 2 condutores de fase de 4 milímetros e o condutor terra, que é o condutor de proteção, também obrigatório pela norma. Então vão esses 3 condutores de 4 milímetros, 2 fases e um terra. Na instalação 127 também vão 3 condutores, porém agora vai uma fase só, né? A fase
de 10 milímetros, vai o neutro também, que também deve ser de 10 milímetros, e o terra, que também é de 10 milímetros. Então, a gente resume que numa instalação 127, a gente tem um maior gasto de condutores, porque a seção nominal deles vai ser maior, como a gente viu aqui no cálculo. Enquanto na instalação 220 vão 3 condutores de 4 milímetros, na instalação 127 vão 3 condutores de 10 milímetros, fase neutra e terra, e no 220 duas fases e o terra. Então a gente conclui isso, ok? A gente acaba economizando aí no disjuntor, mas no condutor a gente gasta mais. Mas eu também preciso fazer uma ressalva muito importante. E a ressalva é: esse dimensionamento foi para o circuito exclusivo do chuveiro. Porém, na instalação 127, que deu uma corrente maior, o que vai acontecer lá no disjuntor principal, o disjuntor geral e também o cabo geral da minha instalação? A corrente ela também vai ser maior. Então, o disjuntor geral ele vai ter que ter um suporte de corrente também maior, uma capacidade de proteção maior. Então, vamos supor que 63 amperes já não vai dar, a gente tem que utilizar um de 70, de 80 amperes, por exemplo. O condutor também. De repente, o condutor, pela corrente ser maior daquele circuito, vai gerar uma corrente maior também no meu disjuntor e no meu cabo geral. Então, eu posso utilizar aí um condutor de 16, 25 milímetros, né? Ou até mais, 35 milímetros, dependendo do tamanho aí da instalação. Então, eu não tenho que pensar somente ali no circuito, eu tenho que pensar lá na frente, eu tenho que pensar lá no geral, no disjuntor geral e também no cabo geral. Lembrando que o cabo, né, o principal de entrada, ele por ser maior, ele vai ser mais caro. Então 16 milímetros já vai ser mais caro, 25 milímetros vai ser bem mais caro. Então a gente tem que pensar em todas essas situações para a gente escolher qual que é o melhor para nós. E claro, não basta somente eu perceber essas questões de custos, eu tenho que saber também se é possível eu instalar um chuveiro 220, por exemplo, na minha residência. De repente não chega duas fases lá, de repente chega uma fase só, e eu tenho que instalar um chuveiro 127. Então é questão aí de custos também e de possibilidade de instalação. E agora em relação aos gastos de energia, qual chuveiro que vai gastar mais energia? É na instalação de 127 volts ou na instalação de 220 volts? Igor, você falou que a corrente do disjuntor de 127 é maior. Você viu ali que deu 43 amperes. E a corrente de 220 foi de 25 amperes, foi bem menor. Ou seja, de 127 vai gastar mais. Não, não é nada disso. Por quê? Porque quem vai mandar no consumo de energia é a potência do equipamento. Lá na conta de luz, vem o nosso gasto em quilowatts-hora. O watts é em relação à potência, a unidade de medida da potência. Então não tem nada a ver com a corrente do circuito, tem a ver com a potência do equipamento. Então, um chuveiro de 5.500 watts na instalação 127 vai gastar a mesma coisa do que um na instalação 220, sendo o mesmo chuveiro, a mesma potência, vai gastar a mesma coisa. Porém, tem o seguinte, se você instalar o chuveiro 5.500 watts na instalação 127 volts e não escolher o condutor adequado, você viu aí que o condutor para essa instalação tem que ser de 10 milímetros. Vamos supor que você coloca os 6 milímetros e não dimensiona o disjuntor de forma adequada, o seu condutor ali ele vai aquecer demais, vai superaquecer. E com isso, se o condutor ele superaquece e você tem esses problemas na instalação, a conta de energia ela vai lá em cima, né? Porque ali você está tendo uma sobrecarga ali dos seus condutores, o disjuntor não vai estar trabalhando da forma adequada, então com tudo isso você tem uma elevação da sua conta de energia. Se estiver tudo dimensionado de forma adequada, tanto para a instalação 127 quanto para a 220, você vai gastar a mesma coisa aí para um chuveiro de potências iguais. Então é isso, espero que você tenha gostado deste vídeo e entendido a diferença aí da instalação 127
e 220 para escolher a melhor opção para você. Vos convido a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Construções e Perícias, que diariamente nós colocamos conteúdos e dicas como estas novas por lá. Acompanhar-nos também na RVCast, o podcast próprio da RV Construções e Perícias, disponível lá no Spotify e também aqui no YouTube. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Então, muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima!